Oi, pessoal! Então, olha aí, continuando a nossa aula, vamos dar uma olhadinha aqui então no ciclo celular? Pois é, a gente viu agorinha há pouco, né, o núcleo da célula durante a intérfase. E aí eu disse a você que a intérfase é um momento do ciclo celular. Pois é, da mesma forma que os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem, né, e morrem, no ciclo vital, também existe um ciclo para a célula, né, que é o ciclo celular. E a gente pode resumir a coisa assim, ó. A célula tem um momento em que ela está vivendo e não se dividindo e o momento em que ela está se dividindo. O momento em que ela se divide chama-se mitose e o momento de não divisão, né, de intérfase. Intérfase é o momento entre duas divisões sucessivas, aquela que originou a célula em questão e o momento em que ela também se dividirá para formar as novas células filhas. Tá ok, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, esquematicamente o ciclo celular com as suas fases. Sim, a intérfase e a mitose são divididas em fases, né? Vamos ver como é que funciona isso? Olha aí, ó, eu tenho aqui então, ó, a intérfase dividida em 3 momentos, G1, S e G2, e a mitose dividida em 4 momentos, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Calma, a gente vai ver com detalhes cada uma dessas fases. Por enquanto, eu estou só te apresentando. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Vamos lá, vamos começar pela intérfase, né? É o início, olha aí, ó, é o início da vida da célula, né? Ela acabou de nascer. Como é que ela nasceu? Da divisão da célula-mãe. Então, ó, o primeiro momento da intérfase, G1, ó, tá? É um momento longo, tá vendo? O G1 é o momento em que aquela célula filha está crescendo, tá? Está aumentando de tamanho, está havendo muita síntese de proteínas, tá? Formação de novas organelas, aumento do volume do citoplasma, tudo isso ocorre aqui, tá? De maneira nenhuma essa intérfase ou essa fase G1 representa a falta de atividade celular. A célula está em intensa atividade, tá ok? Mas G1 representa intervalo, gap. Mas é um gap em relação ao quê, professor? Em relação a essa fase S, que é a fase de síntese, de duplicação do DNA, tá? Então, gap quer dizer não duplicação de DNA, tá? Não está ocorrendo duplicação de DNA, mas ocorre outras coisas. Então, na fase S, na fase de síntese, aqui o DNA é replicado, beleza? E na fase G2, professor, o que acontece? A célula continua sua vida, né? Continua em atividade, ok? Ocorre síntese ainda mais intensa de RNA, né? Ocorre uma transcrição mais intensa, mas ocorre também, olha aí, ó, duplicação dos centríolos. Professor, o que é isso, centríolo? Ó, essa estrutura aqui. Tá vendo? Ó, os centríolos são um par de tubinhos, né? Formados por microtúbulos, e que tem em volta dele fibras radiais que partem em todas as direções. Eu chamo essas fibras de fibras do Aster, tá? E os centríolos vão ter um papel muito importante durante a divisão celular, né, das células animais, tá? Bom, e a mitose, minha gente, olha aí, ela apresenta fases, né? A gente tem aqui, ó, a prófase, metáfase, anáfase e telófase, que a gente vai ver em seguida, tá? Então, aqui a representação da célula durante a intérfase. O que eu observo? Ó, a membrana do núcleo, a carioteca, permanece inteira e íntegra. O DNA está descondensado na forma de cromatina e o nucleolo permanece íntegro aqui, tá? Bem visível, tá? Lembra o nucleolo? Rico em RNA ribossômico? Pois é, e é isso. Então, isso é um núcleo em intérfase, tá? Daqui a pouquinho a gente mostra as fases da mitose. Detalhe, eu disse que em G2 ocorre a duplicação dos centríolos, né? Essa duplicação se conclui no finalzinho da fase G2, já quase no início da prófase. No nosso esquema aqui, o centríolo ainda não está duplicado, tá? Ele é formado mesmo por 2 tubinhos, mas ele ainda não está duplicado. Por quê? Porque a gente está mostrando a célula em que ponto da intérfase? No início da intérfase, provavelmente ó, entre G1 e S, tá? Porque em G2 eu já tenho um processo de duplicação dos centríolos, que a gente vai ver direitinho na fase de prófase em seguida. É isso.